Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 50 na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre a atmosfera terrestre, nossa parte 2. Nessa aula nós vamos falar sobre as propriedades físicas do ar, algumas características que nós podemos perceber a existência do ar, através da qual nós podemos perceber a existência do ar. E como podemos evidenciar a presença do ar no nosso dia a dia? Vocês já pararam para pensar que nós falamos que o ar está ao nosso redor? Nós tomamos um copo com água e o ar ficou cheio de... o copo ficou cheio de ar, ou que o ar ocupa todos os cantos de uma sala, enfim. Vocês conseguem evidenciar a presença do ar no nosso dia a dia? Dentro de um copo que está vazio, ou num canto da sala, embaixo da carteira. Tem alguma forma que nós podemos provar que o ar está ali mesmo? É isso que a gente vai tentar discutir na nossa aula de hoje. E vamos também identificar, os objetivos específicos são de identificar as propriedades físicas do ar e comprovar através de atividades diárias a existência do ar no nosso dia a dia, no nosso redor, e conhecer como as propriedades físicas do ar podem influenciar nas nossas atividades cotidianas. Como que uma propriedade física do ar vai influenciar no nosso dia a dia? Mas as relações que nós muitas vezes já nos adaptamos com determinadas situações, mas nós não sabemos ou não compreendemos que elas ocorrem graças à presença do ar no nosso dia a dia. Isso que a gente vai tentar começar a falar na aula de hoje. Na nossa próxima aula nós vamos concluir esse assunto. Legal? Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, que vocês façam anotações, curiosidades, conceitos, definições, enfim, vocês vão utilizar essas anotações futuramente quando forem fazer um exercício, uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que nós trabalhamos na aula de hoje. Tá certo? Vamos começar então? Propriedades do ar. Embora o ar esteja o tempo todo à nossa volta, não o vemos. Também não podemos cheirá-lo, nem prová-lo, pois o ar não tem cheiro e nem gosto. E quando ele está imóvel, não o sentimos nem o ouvimos. Quando o ar está em movimento, é fácil da gente perceber a existência do ar à nossa volta. Movimentando uma cortina, movendo as folhas de uma árvore ou simplesmente a brisa do ar batendo no nosso rosto. Nós conseguimos sentir o ar batendo no rosto, conseguimos ouvir o ar passando nas nossas orelhas. Então, de alguma forma, nós percebemos que o ar está ali. Mas se o ar está sem se movimentar, se ele não está em movimento, é difícil da gente comprovar a existência dele. Justamente porque a gente não consegue cheirar o ar, ele não tem cheiro. Nós não conseguimos provar o ar, sentimos, mas aqui tem ar, aqui não tem porque tem gosto diferente? Não, o ar não vai ter gosto, o ar não tem gosto. No entanto, há muitas maneiras de observar fenômenos provocados pelo ar, como as folhas das árvores e as nuvens se movendo com o vento. Então, nós podemos observar fenômenos provocados pelo ar. Legal? Para percebermos que ele está ao nosso redor. Vamos falar sobre uma das propriedades do ar. Observe os dois balões colocados sobre uma balança. O balão cheio de ar tem 0,5 gramas a mais que o balão vazio. Além disso, o ar está sujeito ao peso, que é a força com a qual a Terra atrai o corpo. E essa força é resultante da gravidade. Ou seja, o ar ele sofre a ação da força da gravidade. Então, o ar ele tem peso. Quando nós colocamos na balança, nessa exemplo aqui, nessa imagem, a balança, nós temos um balão sem ar dentro, um balão vazio. Ele pesa cerca de 24
gramas. Ou melhor, 2,4 gramas. Quando nós, tem um pontinho bem no meio ali, quando nós enchemos esse balão com ar, deixamos ele cheio e colocamos para pesar novamente, nós vemos que o peso dele aumentou de 2,4 para 2,9 gramas. Então ele aumentou em 0,5 gramas por estar cheio. Quer dizer que o gás ali dentro, o ar dentro desse balão, ele tem um peso. Ele é feito de matéria. Nós evidenciamos que essa matéria sofre a ação da gravidade, então nós conseguimos comprovar que o balão tem ar dentro. Seria óbvio apenas de observar, mas é uma das propriedades do ar. Ele sofre a ação da gravidade. O ar também ocupa espaço, por isso o balão fica cheio. Outra propriedade do ar. Ele ocupa um espaço. Nós estamos comprimindo, claro, o ar dentro de um balão, mas ele está ocupando o espaço dentro do balão. Se eu coloco mais ar dentro, o balão vai expandir, vai aumentar de tamanho. Por quê? Porque eu coloquei mais ar, ele vai precisar ocupar um espaço maior dentro daquele balão. Note que o balão bem cheio fica com as paredes esticadas. Isso acontece por causa de uma propriedade do ar e dos gases em geral, que eles exercem pressão sobre toda a superfície da parede do recipiente que ocupam. Ele não vai exercer mais pressão lá na ponta do balão e no restante não. Ele vai exercer pressão de maneira igualitária em todo o balão. Claro que, dependendo do balão, dependendo da qualidade do balão, a borracha que compõe as paredes desse balão, ela vai ter espessuras diferentes. Então, geralmente, na região do bico do balão, a espessura da borracha vai ser um pouquinho mais grossa, um pouquinho maior do que lá na ponta do balão. Por isso que o balão ele fica comprido, geralmente. Comprido. Ele não fica redondinho. Para ele ficar redondinho, toda a borracha que compõe as paredes do balão tinha de estar na mesma espessura. Aí varia da qualidade do balão. Mas enfim, o ar lá dentro vai estar exercendo pressão em todas as direções e uma mesma pressão, certo? Uma mesma força. Imagine um balão ao ser furado. O ar vai sair do balão, se espalhar e acabar se misturando com o ar atmosférico. Essa é outra propriedade do ar e de todos os gases. A gente tem que entender que a maioria dos gases, todos os gases, eles vão seguir essas mesmas propriedades que o ar à nossa volta. Justamente porque o ar que está ao nosso redor, ele é formado por vários gases, como a gente comentou na aula anterior. Então, são vários os tipos de gases que compõem o nosso ar. Então, essa propriedade do ar se espalhar por uma grande área é uma propriedade de todos os gases. Eles tendem a se espalhar, se expandir e a preencher todo o espaço disponível. Propriedade chamada de expansibilidade. Vamos pensar que eu tenho um frasco de perfume na sala, uma sala de aula. Eu estou lá atrás da sala e eu esborrifo um pouquinho de perfume lá atrás. Com o passar de alguns segundos, poucos minutos, o ar vai carregar essas partículas de odor do perfume e essas partículas vão se espalhar junto com o ar. E elas vão se espalhar até completarem toda a sala. Elas vão se expandir até preencherem todo o espaço da sala e todos na sala vão sentir aquele cheiro de perfume, certo? Então, é uma ideia para a expansibilidade do ar. Observe a imagem abaixo, uma pessoa tampou com um dedo um orifício de saída de uma seringa e pressionou o embolo que cedeu até certo ponto. Quando o embolo da seringa é pressionado, o ar vai sendo comprimido
diminui de volume. A essa propriedade do ar damos o nome de compressibilidade. Então nós temos uma seringa, sem agulha na ponta, claro. Você segura com o dedo e você aperta essa seringa, o embolo dela, tampando a saída do ar. Todo o ar que estava ali dentro, ocupando o espaço da seringa, normalmente um afastado do outro, as partículas que compõem o ar, elas vão se tornando comprimidas. Uma partícula do ar, de oxigênio, de nitrogênio, de hidrogênio, vai ficando próxima da outra ali, até que todas elas ficam bem próximas, bem comprimidas. Você empurrou com toda a sua força o embolo da seringa e não deixou o ar vazar pela ponta. Aí nós temos a compressibilidade do ar. Quando nós soltamos o embolo, o ar que está comprimido, ele volta para a sua formação original, para a sua posição original de descanso. E o embolo é movido para trás. Ou seja, o ar também pode ser elástico, porque você pode comprimir ele e se você solta o embolo, ele volta para a sua forma original, sua composição, a sua conformação original. Então o ar tem essa ideia de compressibilidade e tem uma ideia de elasticidade, certo? Essa propriedade permite que o ar comprimido seja usado para encher pneus e bolas de futebol, ou que possa ser estocado em tanques de oxigênio usados em hospitais ou por mergulhadores. Então a gente consegue comprimir uma grande quantidade de ar ou de oxigênio em um recipiente e utilizá-lo posteriormente. Se tentássemos repetir esse experimento com uma seringa cheia de água, não conseguiríamos fazer o embolo se mover, porque os líquidos praticamente não diminuem de volume quando são comprimidos. Isso é uma propriedade dos gases, ou seja, do ar à nossa volta. Ar rarefeito. Quando comprimimos um desentupidor de pia contra uma parede de azulejos, ele fica grudado por algum tempo. Ou se vocês nunca fizeram isso com um desentupidor, garanto que vocês já fizeram isso com uns bichinhos de pelúcia que tem essas ventosas para colar no espelho, colar no vidro do carro ou colar no azulejo, como é o caso do nosso exemplo aqui. O que de fato ocorre é que o ar que estava no desentupidor ou naquela ventosa ali com o bichinho para colar escapa parcialmente durante a compressão. Você comprime ele contra a parede e o ar que estava ali dentro daquela ventosa escapa, fica sem ar lá dentro ou com uma pequena quantidade de ar, o ar fica rarefeito lá dentro. O ar que permanece fica então rarefeito. Desse modo, a pressão de dentro para fora torna-se menor do que a pressão de fora para dentro. E a borracha fica comprimida contra a parede. Tem o ar lá dentro, ele está exercendo uma pequena pressão, porque tem uma menor quantidade de ar lá dentro. É como uma bexiga. Se a bexiga é o oposto da bexiga. Nós enchemos a bexiga de ar, ela está exercendo pressão na parede da bexiga querendo sair, certo? Por isso a bexiga vai ficando cada vez maior. Aí quando você colocou aquela ventosa lá na parede, dentro você tirou o ar. Então ela tem menos pressão, ela não está empurrando de dentro para fora, mas o contrário acontece. O ar atmosférico está empurrando, tentando ocupar aquele espaço lá dentro. Está exercendo uma maior pressão de fora para dentro, o que deixa a ventosa grudada ou o desentupidor de pia grudado na parede. Aos poucos o ar irá penetrar novamente no desentupidor, as pressões interna e externa voltarão a se igualar e o desentupidor se desprenderá. Aos poucos o ar vai penetrando, vai entrando dentro daquela ventosa e ela vai se desgrudar quando as pressões interna e externa se igualarem. Quando aspiramos pelo canudinho de refrigerante, o ar que estava dentro dele torna-se rarefeito. Em consequência, a pressão interna diminui. O movimento se dá sempre no sentido de maior para a menor pressão.
Percebemos assim que o refrigerante é empurrado e não puxado para a nossa boca. A gente está tomando canudinho, né? Tomando canudinho não, a gente está tomando refrigerante com canudinho. Quando a gente aspira o ar do canudinho, imediatamente a pressão dentro dele se torna menor do que a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, então, exerce uma força sobre o líquido que empurra o líquido em direção ao canudinho. E como o canudinho está na nossa boca, esse líquido vai seguir esse caminho, seguir esse fluxo, certo? Enquanto a gente estiver tirando o ar de dentro do canudinho. Faz parte da pressão atmosférica que nós vamos falar na nossa próxima aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.